isso, né? Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Bom, não gravamos já há algum tempo, né? Esse já é um saudades, né? De quase, Eu acho que mais de 20 dias. acho que é quase um mês, acho que foi o nosso recorde. A gente está até meio fora de forma, eu estou meio assim. É quase que um reboot. Reboot total. Novos elefantes chegando aqui, né? Acho que sim. Acho que sim. Um mês depois. Acho que sim. Quanta coisa aconteceu. Agora, né? nessas questões, acho que a gente está, mais uma vez, discutindo todos os tipos de polaridades possíveis. Eu estava assistindo ontem um documentário em série sobre o Q, né? O QAnon, por ser um absoluto ignorante. Até começar o documentário, eu tinha muito pouca ideia do que se tratava, do QAnon, né? Uhum. E eu não sei o que é isso. então, é um negócio. Eu te confesso que eu assistia nos comícios do Trump, e quando me chamou a atenção mais da invasão do Capitólio, muitas pessoas tinham uma camiseta com um Q. Né? Tá. O QAnon, sim. QAnon. Achei que fosse uma coisa, uma energia chinesa, não. Talvez até seja, né? Pode mas ser o que mais me chamou a atenção foi o fato de que alguém que se comunica através de drops como esse, que cria uma cultura de seguidores que basicamente usam todo possível viés de confirmação, ou seja, tudo que eles entendem como coincidências passa a ser verdade, tudo que a gente não consegue acompanhar nas matérias é desprezado. Então esse cara solta os drops e as pessoas vão seguindo e vão interpretando, e tem youtubers que são especializados em interpretar as mensagens deles, né? E vão muito na linha dos defensores da Terra plana e aquela coisa toda, mas um grupo que vai crescendo num número assustador, e que mostra que até se aquilo for uma piada, a piada invadiu o Capitólio, né? E se não for uma piada, mais perigoso ainda, mostra realmente que as pessoas estão muito dispostas a encontrarem qualquer coisa que de alguma forma verbalize um pouco do que elas estão sentindo. E se não tiver uma figura ainda que não possa ser atacada, né? Aí é um jogo sem defesa, né? Eu acho que realmente o jeito que a gente avançou com as nossas paixões mais primais, né, mais primitivas, em forma de comunicação e interação, levou nossa sociedade, ou a sociedade deles, que é a mesma coisa, para um lugar meio que é difícil imaginar uma saída simples, ou uma saída que não seja com algum tipo de conflito, né? Porque realmente o que a gente está acompanhando são os grupos cada vez mais intensos e isolados, né, nas suas realidades paralelas, e simplesmente essas pessoas elas entram em estados que a gente conhece, que são estados meio de seita. Então, assim, quanto mais frenético você fica, mais você tem retorno com aquilo e... É o pertencimento, né? Mas aí eu queria te fazer uma pergunta direta, porque está no seu campo, né? Não que o seu campo seja limitado só a meu isso. Meu campo quântico ou meu campo... Então, por isso eu já fiz um disclaimer antes de fazer a pergunta. Um percentual irrisório do seu campo.
mas ainda assim dentro dele, que compreende praticamente tudo e todos. É um campo que é partícula ou que é onda? Quando a gente, no momento que eu vou fazer um movimento para, de alguma forma, equilibrar o meu interno através de qualquer movimentação externa, eu já perdi o jogo. Olha, eu te diria o seguinte, não necessariamente. Eu acho que, para mim, a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu acho que tudo depende da fonte do desequilíbrio inicial. Vamos começar dizendo assim. Então, se você tem uma estrutura interna, um jeito de funcionar por dentro que é inerentemente desequilibrado, como se você fosse uma roda excêntrica que está sempre perdendo o equilíbrio, aí você tentar se equilibrar numa interação com o fora, sem dúvida, não vai funcionar. Na verdade, você vai ter um equilíbrio mínimo e você volta logo a se desequilibrar. O que eu quero dizer com isso é que você precisa, na minha crença, pelo menos a minha observação, você precisa ir na raiz da coisa. E a raiz da coisa, pelo menos o que a psicologia nos diz, por incrível que pareça, não está sempre dentro, por assim dizer, né? A raiz pode estar fora. Então, vou te dar um exemplo. Imagina o cara que está casado com uma mulher muito agressiva, que critica ele demais, que fica em cima dele o tempo todo, que coloca ele para baixo, e aí ele vira um grande budista, por exemplo, né? O budismo dele, ele pode ser muito profundo e pode ser muito genuíno, mas muito provavelmente tem coisas que ele está tentando resolver com o budismo dele que ele não vai conseguir resolver nem em 20 ashrams e 20 retiros de Vipassana de 10 dias, porque ele precisa se divorciar. Ou pelo menos Ele precisa o quê? Não entendi. se divorciar ou confrontar a mulher, entendeu? Você não acha que existe a possibilidade dele, se ele ressignificar a dinâmica que ele está vivendo com a sua mulher, aí no caso agressivo, e ele consiga de alguma forma, tô falando sobre o ponto de vista de energia aqui, enfim, porque em última instância ele está ali trabalhando, né, todos os chakras de baixo e está com aquela energia toda entalada em algum lugar e, portanto, ele está devolvendo e vibrando e não sai daquele lugar. Então, a minha pergunta para você estou aqui imaginando aquela cena, até que aquele autor que a gente não menciona mais o nome aqui conta, não sei se você lembra, o Snow, daquela briga de aquela corda que você está puxando, aquela briga da corda, onde de um lado você tem os jogadores de futebol americano, do outro lado tem você, e a tua ressignificação é quando o Yoda vem do seu lado e fala quase não tem corda, né? Mas que ele diz, deixa aí. Porque, em última instância, esse cenário, o que dá dor do cenário é a resistência a ele, né? Eu sei que o meu desafio aqui para você é que você não precise usar a psicologia para explicar esse tema. Porque eu realmente tenho curiosidade de saber se é possível fazer esse exercício sem ela. Se é possível você realmente... se isso for comprovado de que nós não deveríamos perder outro tempo, a não ser estar mais aptos internamente para lidar com o externo, aí, como dizia o Sadhguru no ápice da pandemia, todas as oportunidades deveriam ser vistas como um grande cenário de teatro, como fez o desenho do Snow durante o curso do Joe Dispenza, e mandou para mim outro dia os desenhos, a coletânea dos desenhos dele. Então, eu te pergunto, não valeria mais a pena você treinar o indivíduo para isso do que treiná-lo a adequar o mundo para ficar melhor
Porque se eu vou ficar bem quando o mundo estiver como eu acho que ele deveria estar, eu não tenho como ganhar esse jogo, a princípio. Concordo Tá? completamente. Então não valeria muito mais a pena eu gastar todo o meu tempo fazendo o contrário? O problema é só um. É um problema que eu vejo nas pessoas, tá? Eu acho que, primeiro respondendo a tua pergunta, eu acho que é possível sim, tá? Sim. A minha resposta para você é sim. É possível resolver as coisas por dentro, tá? Só que, na verdade, nada se resolve sem ser por dentro. O problema é que a nossa natureza é bastante safada. Então, a solução dos nossos dilemas, vamos lá, para mim, pelo menos, a solução dos nossos dilemas significa que a gente está desapegado do efeito final último do dilema. Você me entende? O que eu quero dizer é o seguinte: você só se livra de uma questão não quando você acha a resposta certa, quando você esquece da pergunta, tá? Agora, isso significa o quê? Que, do ponto de vista concreto, qualquer solução é possível. Deixa eu voltar para o meu exemplo da mulher que é castradora. Posso? Que eu acho que senão fica tudo muito abstrato. Assim, que é lá que a gente começou e você fez essa pergunta. Eu te diria o seguinte: claro que é possível você resolver só por dentro a tua história com essa mulher castradora. Só que, não por acaso, 99% das vezes, mesmo que você nem confronte essa mulher castradora, no momento que você resolver o conflito com a mulher castradora por dentro, você desconectou dela e ela vai embora, tá? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: quando a gente procura solucionar algum conflito que tem um componente externo totalmente dentro, é mais ou menos como se você pegasse uma granada, engolisse e quisesse fazer só ela explodir dentro de você e não causar nenhum dano fora. E isso é apego à situação externa. E se você tem um apego à situação externa, você não resolveu. Então, esse que é o negócio. Quando você realmente resolveu por dentro, então a situação externa não tem mais importância nenhuma. Ela tanto pode estar daquele jeito, quanto ela pode estar de um jeito completamente diferente. Fiz sentido? Eu sempre lembro daquele cara, daquele Doshin que eu fiz uma aula no passado, e ele falava que era impossível você resolver as suas sombras sozinho. Você ia ficar meditando sozinho muito tempo e você não ia resolver. Que você sempre precisa do outro. E eu fiquei pensando se tem certas coisas, se não é o caso, aqui um pouco do que o Gol trouxe e do que você está falando, que no fim o outro está ali para te ajudar a resolver as questões, e que não adianta você sozinho entrar nessa Sim. ideia de que você sozinho vai resolver tudo, e daí, como o Gol falou, focar nessa ideia de que eu não tenho mais nada para fazer, porque obviamente nesse caso seria o melhor a ser feito, mas você precisa gerar esse calor e você precisa gerar essa fricção com o outro para você sair do outro lado melhor. É exatamente isso que eu penso, até porque a gente tem uma educação, estava pensando, a gente é basicamente educado em cima da tese de determinismo newtoniano, né? Uhum. E a gente esquece que no meio do caminho, dali para frente, veio uma coisa chamada teoria do caos, que explica o porquê que não vem funcionando tão bem a formulinha que a gente recebe quando nasce e vai levando a vida inteira, e que realmente, se você realmente não tem absolutamente controle nenhum e as mínimas variações do mesmo tema levam a resultados completamente diferentes, você vê isso desde das coisas mais simples, como no caso do bater das borboletas da Amazônia, né? Sim. Das coisas mais simples, imagine os sistemas mais complexos, né? E que é basicamente o que a gente está inserido. Então, se isso é tão claramente feito para ser caótico, é quase que intuitivamente o cenário criado para que a sua função não seja ordená-lo, né?
e sim interpretar e fazer alguma coisa com a interpretação. Calma, aí que eu penso um pouco diferente. Eu acho que uma coisa é você dizer que o cenário é realmente caótico. Eu acho que nós concordaríamos em dizer que isso significa que não tem resposta certa, né? Então, não é que você busca uma resposta certa na atuação. Mas se a gente fala como se fosse só uma questão de interpretar, o que eu acho só é que existe um risco da gente ficar numa posição meio, com perdão da expressão meio técnica, quietista, como se a gente ficasse só deixando as coisas acontecerem como se a gente não fosse agir. E aí, é claro que a não ação é uma opção válida. Mas não é, Se a a gente gente não falou optar... de não ação. Não, então, é isso. Porque o que eu acho Eu acho assim, que de vez em quando chutar o balde é uma prova para você mesmo de que você não tem mais culpa. Isso que eu acho que é o negócio. Porque a culpa, em relação a uma consequência, muitas vezes é justamente um apego, quer você tenha consciência ou não, em relação a uma situação que você acha que devia ser de um jeito ou de outro jeito. Então, o que eu acho só é que, assim, se a gente se liberta na consciência, a gente pode tanto agir quanto não agir. E pode agir de um jeito ou de outro jeito, e tanto faz, de certa maneira. Então, mas eu acho que a partir daí você, até você chegar nesse ponto e você tentar entender da onde essa ação vai sair, é importante que ela tenha caído num lugar onde quase não existe tempo e espaço, porque se houver tempo e espaço, passa a ser uma reação que passou por muito pouco filtro, que não seja absolutamente todos os viés que você carrega, né? Pois é, mas é que aí que entra o nó do karma. Porque, do ponto de vista kármico, se você teve a reação por dentro, tem muito menos importância se você exteriorizou ela ou não. Aí eu discordo. Aí eu discordo. Eu acho que eu acho que é absolutamente natural você, durante a tua formação, ir formando uma série de, seriam os sanskaras, né? Todas essas cicatrizes psíquicas, energéticas e tudo mais, e você, claro que quando você está diante de uma situação que ativa um desses lugares, você vai sentir alguma coisa. O que você faz a partir desse momento, que pode ser de imediato uma reação, ou se você consegue de alguma forma elevar essa energia, ou de uma forma que não seja repressão ou supressão, ou seja o que for. Eu estou te falando isso porque eu acho que realmente acho que é um tema que vale a pena explorar, porque Opa! invariavelmente, se a gente todo dia está ouvindo e imaginando que alguma coisa que vai mudar vai nos dar um conforto que dá uma impressão de ser permanente, está mais do que claro já que esse formato não está funcionando. E o tempo que a gente tem gasto na outra ponta, que é nos preparar para entender que a gente veio dessa formação, a gente foi treinado para reagir desse jeito, a gente foi treinado para tentar mudar tudo que está fora, que de alguma forma nos dê a impressão de que as coisas vão ficar bem, né? E criar todo aquele sistema de preferência que é natural, é o que a gente ficar feliz quando as coisas estão boas e triste quando não estão e tal. E pouquíssimo tempo é gasto para se explicar como isso é impossível e como esse jogo não se ganha. Esse jogo, sim, é o jogo que dizia lá o The Legend of Bangor Vane, né? Quando diz lá acho que foi você que colocou, não? Foi o rapaz que colocou outro dia essa fala do Will Smith com o Matt Damon, que o jogo não pode ser ganho, só pode ser jogado. E se ele só pode ser jogado por isso, porque o que a gente quer ganhar é justamente ter sempre a impressão de que vou mexer no externo nesse ponto e quando aquilo acontecer eu vou estar bem. E esse é o verdadeiro gaiolinha do hamster, né? Pois é, mas veja, é interessante, porque eu concordo com tudo que você disse, sem nenhum porém, sem nada. Mas é que eu acho que a gente está falando de ângulos um pouco diferentes da mesma coisa. Você viu no começo do livro do Sadhguru, esse último, o Karma, o exemplo que ele dá, que eu não sei se é do Ramakrishna, dos dois amigos que iam para o bordel? Você leu essa história? Então, era disso que eu estava querendo falar. Então, o que ele descreve lá? Dois amigos que vão juntos para um bordel, mas aí, antes de chegar, um deles diz, não, isso é muito
é um impulso primitivo pouco elaborado, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar meditando, eu vou tentar evoluir, eu vou tentar, em outras palavras, interiorizar essas minhas energias e fazer subir minha Kundalini, né? E aí o outro disse, tá bom. E o outro, então, foi para o bordel. E aquele que não foi para o bordel foi lá para um centro de Vipassana e ficou lá meditando. Mas ficou o tempo todo pensando, eu não medito direito, puta, será que eu não estaria me divertindo mais lá no bordel? E aí... Meu amigo tá tendo o tempo da vida dele, né? Aí o que me chama a atenção, e que eu, de certa maneira, entendia já mais ou menos assim, mas aí o Sadhguru falando, a partir do karma, para mim foi uma tremenda validação, foi ele dizer que o primeiro que vai no bordel não está acumulando karma nenhum. E o segundo que foi meditar assim, ao contrário, está. Por quê? Porque ele, na verdade, ele tá pensando numa coisa ao invés de fazer, ele está reprimindo a ação, e, na verdade, se ele está pensando se aquilo está lá dentro, ele reprimia a manifestação externa disso, e se levar numa outra direção, gera mais karma do que o contrário. Acho que tem até uma satsang que eu ouvi uma vez do Ramdas, que alguém pergunta para ele qual era a visão dele sobre o vício na masturbação. E ele dizia assim, o vício na masturbação em si é praticamente inócuo, não tem problema nenhum, né? A culpa que você sente sobre o seu vício, esse sim que te gera karma. É isso. Acho que é mais ou menos na mesma linha. Então, o interessante de pensar que a ação em si não gera karma. Então, mas eu acho que isso você está falando a mesma coisa. O que eu estou tentando até no momento que você faz esses questionamentos, né? E acho que a Igreja Católica ajudou a gente muito nisso, a formar a legião da culpa, e a forma como a gente vai construindo uma vida em cima da necessidade de ser um bom moço, em detrimento ao que a gente realmente sente, né? Então vive, obviamente, o tempo todo uma dualidade absurda. Mas eu estava dando um passo anterior, né? Um passo de eu estava lendo esses dias não tinha lido ainda o mapa da consciência do David Hawkins. Já tiveram chance de ler, não? Não. É aquele, na verdade, é um livro que vem depois daquele Power versus Force, mas ele basicamente ele vai mostrando quais são os níveis de consciência que a humanidade vibra e como é que você, muitas vezes, para você sair de um lugar onde você está de raiva, né, que teoricamente é uma emoção ruim, ela pode ser extremamente útil para te levar para um lugar de consciência melhor, se você for no imediatamente superior, seja coragem, seja o que for, até você chegar num lugar de amor. Mas ele diz até um negócio interessantíssimo que para cada pessoa que vibra nessa sintonia do amor, vibra nesse nível de consciência de amor puro, que ele chama do nível 500 a 1000, mais ou menos, para que haja um equilíbrio, há um equilíbrio na humanidade de 1 para 750 mil. Ou seja, 750 mil pessoas que vibram no medo são equivalentes a uma pessoa que vibra plenamente no amor. Tamanho é a desproporção entre amor e medo. Eu fico psicado com esses caras que dão essas proporções assim, com esse nível de exatidão. Cara, mas você sabe que é interessante no Power versus Force ele mostrar qual foi o processo de análise empírica que ele fez para chegar nesses números. Eu não li. E hoje, quando você faz aquela brincadeirinha de esticar os dois braços e fazer força para baixo quando você está diante de um alimento ou de uma palavra, ou seja o que for, para ver como é que teu corpo reage, isso foi criado por ele. Era uma forma de medir, porque diz que o seu corpo sempre sabe o que é verdade. Então, o ser humano, no fundo, sempre sabe sentir o que é verdade, né? Mas eu não sei porque que eu falei esse monte de coisa, não sei nem se agora faz algum sentido, mas de todo jeito eu lembrei dele
Porque você imagina você ter a oportunidade Você de... falou da raiva como uma energia que Como pode... energia, então, você imagina você poder explicar para as pessoas que esse processo de, eu não sei de interpretação, mas de significação do que acontece, ele precisa de algumas ferramentas que ninguém conhece, quase ninguém conhece. E conhece o que? Eu vou numa terapia, eu trabalho um ou outro evento, eu me deparo com um terapeuta um pouco mais evoluído, que vai me mostrar um pouco mais do invisível, ou, enfim, vai falar de um ângulo diferente, mas a verdade é o seguinte: é muito difícil você fazer essa mudança de consciência sem que tenha quase que uma matéria, né, Pois que é, aborde isso, em algum pois é, lugar, em algum pois momento. é. Não, eu concordo, e eu realmente não tô querendo dizer que o caminho passa por psicologia como terapia, não é isso, não. O que eu acho só é o seguinte, tem, para mim, na minha visão, uma coisa muito simples, que é o quanto que nós somos um lugar onde a energia tem que fluir. E toda vez que a energia está bloqueada por nós mesmos, ou seja, tem uma energia bloqueando outra energia, e isso é um problema que a gente precisa resolver, tá? Então, o ponto todo, para mim, é só uma coisa que tem a ver com a repressão, com o recalque, com a dissociação, porque, Concordo, concordo. porque, E é porque o muito problema sutil essa todo é linha. que é sutil isso, e aí o que acontece, e que eu vejo muito, é assim, a gente na vida fica com as partes da gente que a gente sabe lidar. E a gente tem várias partes. E o grande risco que a gente tem é evoluir naquela parte da gente que é budista, que é espiritualista, que é ética, tudo mais. E o salafrário, preguiçoso, cético, que a gente também é, ficar ali num canto, a gente, de certa maneira, dizer, não, eu me livrei dele, eu sou só aquela outra pessoa, até que uma vez, depois de 10 anos, acontece alguma coisa, você descobre que aquele cara, cheio de energia, estava lá o tempo todo. Então, a minha preocupação é só essa, e é que, infelizmente, a gente não pode ficar só com as nossas partes mais evoluídas, a gente tem que lidar com a bagunça toda também que a gente é. E aí, nesse sentido, é que eu acho que, por via das dúvidas, é muito útil você testar se você é capaz de agir, porque a ação plena é muito difícil de você falsificar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma tendência sempre a agir, você conseguir não agir e ficar calmo é um super conquista. Se você tem uma tendência a nunca retrucar, a nunca reagir, a nunca contra-atacar, você precisa aprender a fazer isso. Então, voltando para esse exemplo que eu inventei do cara que é bullied pela mulher, ele provavelmente ele reprime a agressividade dele, porque dentro dele ele ser agressivo é alguma coisa que não é aceitável, e aí ele reforça isso virando budista. E ele fica um super budista, mas ele precisa conseguir ser agressivo Mas primeiro essa não é a para aí única poder ser budista. possibilidade. Não, eu sei, eu inventei uma história, né? Não, mas vamos lá, vamos à mesma mulher, a Aham. Bully, a que cerceia ele, enfim. Você concorda que entre os dois, ela pode ser que ela seja da natureza dela ser assim com todo mundo, né? E pode ser que seja que ele seja o premiado e com ele Uhum. ela tenha isso mais destacado. Mas o meu ponto é, se vamos supor que vou fazer um exagero aqui, quando ele olhasse para ela e ela tivesse nesse ato, né, estivesse verbalizando essa característica dela de bully no seu melhor momento. E ele, ao invés de, por um passe de mágica que fosse, ele conseguisse enxergar nela um cartoon qualquer, que fosse. Ela Uhum. é a Mônica brava com o coelhinho na mão, e ele conseguisse enxergar, portanto, sei lá, uma criança uma criança pedindo amor, ou pedindo carinho, ou pedindo atenção, sem saber se expressar. Aquilo dentro dele certamente ia mudar completamente a forma
e a energia e o canal neural que existe nele em relação a ela. E muito provavelmente, se isso se mantivesse por um tempo, ela não seria mais com ele um bully, porque aquele modus operandi não funciona mais, então talvez não tenha nem necessidade de existir. E provavelmente ela se transformaria também. Ou ela sairia andando, ou ele ia sair andando, fala, pô, não tem mais por que estar aqui, enfim. O meu ponto essa forma de enxergar desse jeito que eu usei o cartoon como uma referência, e que o Joey fala tanto, que é você, numa meditação, você voltar para um outro corpo. Esse outro corpo é um corpo que não tem nada da bagagem, eu vou chamar de julgamento, ou os preconceitos todos em relação às dinâmicas neurais que existem entre você e os outros, e enxerga aquilo tudo novo. E a partir daquele lugar é construído um novo canal neural que pode criar as relações completamente diferentes. E aí você me diz, talvez antes do cara se separar, talvez tenha esse trabalho para se fazer com todas as relações que a gente tem e todas as situações que a gente está inserido. Então, gostei muito do exemplo que você deu. Eu vou te dizer como é que funciona na minha experiência, tá? Aí sem ficar querendo pontificar teoria nenhuma, mas na minha experiência é assim, ó. Isso que você está descrevendo é a gente preso numa polaridade, tá certo? Assim, os nossos problemas são a gente preso numa polaridade e a gente tem a outra polaridade. Muito bem. E aí você tem aí, a gente estava dando esse exemplo da mulher que é o bully e você é o bullied, né? E aí você está nessa polaridade. Muito bem. O que minha experiência me mostrou é assim, a gente pode transcender a polaridade só na consciência, tá? Mas a gente não transcende a polaridade simplesmente percebendo que a polaridade é uma ilusão. A gente primeiro, deixa eu só terminar, primeiro na consciência a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender e se experimentar no outro polo também, conscientemente, nem que seja por uma vez. Então é o seguinte, então esse cara que está lá nessa situação que eu descrevi, ele precisa perceber como, de um jeito passivo-agressivo, ele também é agressivo com a mulher no silêncio dele ou no encolhimento dele, e que ele está brigando com ela também. Então, ele tem que perceber que a agressividade dele, ainda que ele não a exerça, é dele e por isso ele está grudado nessa mulher agressiva. Tá? Então, ele tem que se ver no outro lado também. Aí, depois disso, ele pode transcender. Mas ele não pode ficar de um lado e transcender a polaridade. Isso eu nunca vi. Tá, pode ser que você esteja usando um exemplo, mas eu queria então voltar até a razão pela qual eu citei o Hawkins aqui. Você concorda que vou fazer uma referência bíblica, então, né? Teoricamente, quando Jesus estava na cruz, ele dizia: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem, né? Uhum. Então, vamos lá. O que eu estou falando aqui é o seguinte: esse cara, o bullied, no caso, talvez ele consiga, ele não precise basicamente entender, sob o ponto de vista psicológico, todos os momentos onde ele fez essas coisas todas, parecidas de uma maneira diferente que a mulher faz com ele, se ele simplesmente entender que ele já teve, talvez, o mesmo nível de consciência que ela teve. E a compaixão, talvez, com ela, vem justamente de entender que, sim, eu já estive aí e, por isso, eu tenho a necessidade, eu tenho condição, talvez, de dar um amor diferente, e talvez essa compaixão venha daí, de você entender que não necessariamente o que eu fiz ou os lugares que eu já estive parecidos, e, portanto, talvez possa me remeter até à culpa, mas muito mais o seguinte: não, eu já tive um nível de consciência. E eu acho que vai muito em cima do que o Sadhguru fala no livro dele, do Karma. Porque se eu volto para trás, eu te perguntei outro dia, off the record, sobre o tal do make amends, né? Quando você vai voltar no lugar do teu passado para tentar, mas não sob o ponto de vista da culpa, muito mais para entender, eu não poderia ter feito diferente com o nível de consciência que eu tinha na época. Sim.
E talvez ela que está aqui na minha frente, ela sou eu de anteontem. E que, puxa vida, eu posso ter a compaixão de talvez segurar ela pela mão e ajudar ela a conseguir, se ela quiser estar junto comigo nesse nível de consciência que a gente está agora, porque eu acho que essa história, mano, ninguém muda. Não, pode ser que ninguém muda, mas a consciência das pessoas muda, claro. E é nisso Claro. que eu aposto. Eu acho Não, que mas sim, mas hoje mesmo eu encontrei umas pessoas que eu não via há muito tempo. Eu fui num evento aqui da minha filha e eu não via há muito tempo. E realmente o rapaz veio conversar comigo da última vez que nós nos encontramos, que devia fazer uns 10 anos, e ele me contou uma história que eu provavelmente era o protagonista e eu realmente não conseguia me lembrar. claro. E realmente, quando ele me deu todos os detalhes, ele foi descrevendo a história, e não é para me eximir de nada, é só para dizer o seguinte: é como se ele estivesse falando de outra pessoa. E eu acho que isso é toda a questão do karma. Eu acho que é você lembrar que, quando você fala assim, o karma é passado, você não remeter a sua volta a uma consciência antiga, porque a pessoa que viveu aquilo, por acaso, ocupa a mesma carne da pessoa que está aqui hoje. Não, é claro. Eu acho, o que o meu ponto todo só é que no momento que você entende por que aquela pessoa naquele nível de consciência está fazendo aquilo, você, digamos assim, você entende o que ela está fazendo, mas o problema dela estar fazendo isso com você não desaparece, ele continua Bom, existindo. mas é claro, porque se você quiser que desapareça, aí sim você está querendo mudar o externo para que você internamente fique melhor. Mas escuta, querido, mas assim, mas esse que é meu ponto. Se Mas tem não quer alguém te, dizer, calma, se escuta, eu tenho alguém te agredindo, você não acha que você tem que sair desse lugar? mas são duas coisas completamente separadas. São completamente separadas. A ação correta para uma situação e o lugar de onde vem essa ação são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que você, sim, tem uma pessoa com uma consciência muito baixa, com uma faca no teu pescoço, dizendo passa carteira, tal, você É pode isso. passar carteira, entender, e você pode falar, agora eu vou te matar. Não, desculpa, eu vou me defender, muito bem. Agora você isso é uma posição. Outra posição é assim: eu vou exterminar esse cara, vou vir do mesmo lugar que ele está, eu vou para o Não, mesmo lugar de consciência dele e vou procurar uma pedra e vou arrebentar a cabeça dele. São coisas diferentes. não, lógico, lógico que Mas sim, mas a gente estava posso. E eu falando. acho que a ação e o lugar de onde a ação vem são coisas diferentes. Não, mas eu sei, mas eu concordo. Mas e se a pessoa é reprimida? É só esse meu ponto, né? O meu ponto é assim, é óbvio que a gente tem que procurar o máximo de consciência possível. Mas se você... Quem não é reprimido? Ah, tem um monte de gente que não é Não quase tem que... repressão nenhuma, nunca reprimiu É nada. claro que tem um monte de gente que vive no puro impulso, que quase não tem nenhuma Ah, não, repressão. mas ainda assim não quer dizer que durante o seu percurso de vida não tenha reprimido uma série de coisas. Até porque, se não tivesse. Aí eu não estou entrando na psicologia, estou pensando em É, repressão da energia, porque eu não vou entrar no seu campo. é. Mas se você reprimir um monte de energia, naturalmente, até essa reação toda que você está descrevendo aí vem disso, né? Mas deixa eu O fazer que eu uma estou pergunta querendo para dizer... vocês. Fala. No fim, só para voltar, porque eu acho que é muito legal a gente entrar com calma nesse livro do Sadhguru, do Karma, porque eu acho que ele elucida muitas questões muito interessantes. Mas eu queria fazer, nesse caso do casal que tem essa dinâmica, não tem uma parte de que é um aprendizado para os dois, no sentido de que, nessa ideia de que seja como for e como se resolve, de qualquer forma, você só consegue um nível de consciência a partir da hora que você passa por aquilo e aquilo te traz alguma... Porque eu fico pensando nessa ideia de que quem não é reprimido, quem é por impulso, mas também pouca gente nasce de um lugar 100% iluminado, né? Todo mundo, todos nós, de alguma forma, Claro. a gente tem que lidar com alguma situação, tem que bater num lugar ruim, tem que enganchar em algum lugar para a gente descobrir o pior de dentro da gente, né? Eu acho que é só assim que a gente, na minha opinião, acho que é só assim que a gente de verdade evolui, né? E não numa parte... Pelo menos no que eu sinto e eu observo, eu acho que é isso aí mesmo.
A única coisa que eu estou tentando acrescentar é assim, eu nunca vi uma transformação real e duradoura de uma pessoa que não se traduzisse também em uma mudança muito visível no exterior da vida dela também, entendeu? Uhum. É só isso. Eu nunca vi. Então, eu nunca conheci um cara que tinha uma situação assim, e assim, não, mas eu realmente consegui entender tudo, está tudo transcendido. E aí, você continua com ela? Sim, ela continua me atacando do mesmo jeito, eu continuo ouvindo do mesmo jeito. Eu nunca vi Mas essa eu acho que pessoa é ter transformado. aí que vem a ação. Eu acho que a ação desse lugar onde você pode ter a compaixão e a tua mudança de consciência pode afetar todo o seu entorno, como pode não afetar em nada, pode afetar de uma maneira onde as pessoas demorem anos, principalmente dentro de um círculo familiar, demorem anos para quererem acreditar que houve uma dinâmica. Muitas vezes, quando você muda alguma coisa em você, na tua consciência, o que o outro sente, a primeira reação que ele tem é que ele perdeu um espaço que ele tinha da tua atenção. Por mais que fosse perniciosa a relação e a forma de ter tua atenção, você mudando a consciência, por isso que você mesmo diz, volte a um fim de semana com a família, que isso tudo se reacende, porque a necessidade de ter você de volta a todo custo. Mas no tempo, quando aquela transformação se mostra realmente verdadeira em você, pô, o cara realmente está feliz. Não, aquilo é balela, não, mas depois de um ano o cara continua feliz. Depois de 2 anos, você, pô, eu tô querendo um pouco daquela felicidade que esse cara tem. O que você está fazendo? Eu acho que, claro, se você me perguntar, em 2 anos uma relação vai continuar, provavelmente esse casal não vai estar junto por 2 anos se o cara tiver essa transformação e o impacto na outra for. Não, eu não estou conseguindo mais apertar os botões dele e a minha necessidade primordial é apertar botões. Eu estou com tanta coisa presa em mim que eu preciso apertar botões, eu preciso colocar isso para fora. Né? Quando você vai entrevistar lá o Tudo bem, é psicopata isso. Mas aí você vai dizer por que que a mulher não está mais ficando com o cara. Mas a minha pergunta para você é: um cara que mudou desse jeito, por que ele continua casado? Bom, o meu ponto eu não estou analisando o fato dele continuar ou não casado. Ah, provavelmente, para que ele queira estar com alguém com a consciência, com a nova consciência dele, é preciso que a pessoa provavelmente eh, tenha uma alteração na consciência dela também, senão não teria sentido para os dois. É, Ou ele entender de alguma forma que tem alguma ação filantrópica aí no processo. mas o que eu falo é Mas do drifting Filantrópica apart, assim. kármica. Mas você Filantropia kármica. concorda? Sim, mas você concorda que é diferente do cara dizer o seguinte: eu não vou aguentar esse ser bullying, eu sou vítima, eu vou sair dessa relação onde eu sou vítima e vou buscar outra relação onde eu seja respeitado. Eu acho que é diferente de você desenvolver uma consciência dentro desse processo, onde você, por acaso, foi vítima, entender de um outro jeito e conscientemente sair disso para uma outra relação, porque aquela você não precisa mais. São dois Olha, movimentos diferentes. eu vou te Sobre o dizer. risco de, e aí você tem muito mais É, espaço a mostrar para me corrigir, sobre o risco de o cara que sai dessa relação de vítima provavelmente cai numa outra relação parecida, porque ele ainda não conseguiu transcender o lugar dele. você sabe o que que eu observo? Por observação, né? Eu não estou aqui. Eu acho que todos os caminhos são possíveis, inclusive esse caminho que você descreveu, que é muito elegante. Mas o que eu costumo ver e que costuma ser mais efetivo é o cara justamente chegar, sair dessa relação porque ele não quer mais ser bully, e aí na sequência ele ter, ao contrário, uma relação em que é meio que ele que está um pouco no papel agressivo e egocêntrico e não sei mais o que, etc, etc, porque ele inconscientemente vai viver numa próxima relação o lado oposto, e depois que ele viveu isso durante uns tempos, aí ele vai para esse lugar que você falou. Né? O que eu estou querendo te dizer é que o caminho mais curto para a gente evoluir é ir vivendo. Né? O que me preocupa só, ainda que seja possível, é o caminho de querer fazer todo o processo de evolução todo por dentro, quase como se você fosse um Houdini do karma. Mas Né? não é por dentro. Eu acho que você está usando ao contrário, você está usando tudo que tem fora, só que com o propósito, na minha opinião, que aquilo que tem fora foi colocado para você. E não com a intenção de o que eu posso mudar fora para me sentir melhor dentro. Eu Mas estou assim, pensando muito mais sobre o ponto de vista mas de o esse é. mas eu estou pensando assim, mas
a tua ação muda no fora? É isso que eu não estou entendendo. O cara chega, eu estou entendendo o seguinte: você está me dizendo que o cara chega para conversar com você, conta essa história aí, e a partir daquele momento, o seu trabalho passa a ser ajudar esse cara a sair dessa relação abusiva. Não? Não. Eu acho que vocês estão concordando, pessoal. Não, eu não acho. O que eu acho que o ponto não é ele sair da relação abusiva ou não. É ele sair do lugar de abusado. Eu acho que vocês dois estão falando que o cara não pode tomar uma atitude pensando que ele é uma vítima, certo? Não, porque eu estou pensando mais sobre o ponto de vista de nós agora, como humanidade. Se for verdade essa história de que basta a gente mudar de lado para sentir e aprender e, portanto, aí transcender, toda essa dor que nós vivemos agora vai nos trazer uma consciência absoluta. E provavelmente nós nunca mais faremos mal ao ambiente, nunca mais faremos mal ao próximo, porque nós aprendemos com o Covid que nós... eu ainda acho que eu não colocaria todas as minhas fichas nisso. Não, infelizmente, eu também não acho, nem de longe. Eu não acho nem de longe que seja isso. Mas eu acho que pela minha experiência, precisa passar pelos dois lados. Então, por exemplo, o que eu vejo hoje em dia, eu tenho acompanhado dinâmicas, por exemplo, em relação à história do racismo, que são importantes, ou não do racismo, das minorias em geral. E muitas vezes eu vejo na reação da minoria uma agressividade que, na verdade, quase que é tirânica no sentido de não deixar o outro falar ou de desvalorizar o outro, que, na verdade, é a mesma coisa que a pessoa sentiu que fizeram com ela durante muito tempo. Eu acho que vocês já observaram isso também. E a única coisa que eu estou dizendo é que eu acho que esse movimento, ainda que não seja a solução de nada, ele me parece meio que inevitável, né? Eu concordo. Eu não acho que isso por si só resolve. Infelizmente, eu adoraria que resolvesse, mas... Não, eu acho que... E isso, inclusive, é uma coisa que eu observei nesta minha estada curta na América, que eu tive nas últimas semanas, e comecei a notar discussões diferentes acontecendo nas mesas e as formas como as coisas estavam acontecendo, justamente em relação às polaridades. Porque você tem minorias que já em número não são realmente minorias, talvez sejam minorias em termos do espaço que elas ocupam na pirâmide de divisão de PIB, né? Mas a verdade é que, em termos de tamanho, essas minorias já não são minorias. E elas têm um diálogo, realmente, têm uma colocação muito agressiva, e eu estava observando como as pessoas que eram maioria, mas continuam sendo as minorias, vamos chamar de elites, né? Têm reagido de uma forma muito assustada e muito territorial. E dizendo o seguinte: eu não entendo essa reação, não entendo essa agressividade, porque eles estão conseguindo agora o espaço que eles queriam. Mas a verdade é que você não consegue, depois de deixar uma mola pressionada durante tanto tempo, que ela simplesmente volte no equilíbrio. Ela vai buscar o outro extremo até encontrar o equilíbrio. E é por isso que eu acredito tanto nesse lugar eu não vou chamar talvez de um conflito social mais severo nos Estados Unidos, talvez no mundo, porque antes de encontrarmos o equilíbrio, nós vamos ter que transitar em todas as polaridades, né? No extremo do outro lado também, e só que o extremo do outro lado vai encontrar uma grande concentração de renda. Então, como isso vai se defender, como isso vai reagir, é uma grande incógnita. Aí você vai me dizer: pô, mas cadê a consciência nessa história inteira? Esse é meu ponto. Esse caminho é o caminho natural, é o caminho que a gente viveu o tempo todo. Para a gente sair dessa dinâmica perversa, tem que alguém explicar que existe um outro jeito e dar ferramentas para isso. Mas esse era o meu ponto desde o início. Eu sei. Porque, senão, eu concordo com você, ele é absolutamente inevitável. Mas veja bem, mas o problema é que, assim, a energia, depois, quando ela volta, quando a mola vai para o outro lado, ela não volta, e aí depois esse jogo fica um ping-pong exatamente sem fim. O que acontece? É assim, é uma pendulação que
digamos assim, a amplitude do pêndulo vai diminuindo até que o pêndulo fica oscilando mais ou menos perto do centro. Na minha cabeça, é só aí que você realmente transcende e evolui. Quando você está equilibrado nas polaridades. O que eu estou dizendo só assim, pegando uma imagem sua, a imagem da mola. Quando a mola está contraída, eu não acho que dê realmente para você dizer assim, não tem mola, não tem mola, não tem mola. Você vai ter Mas que não é descontrair a esse meu mola de ponto. qualquer jeito. Não é esse meu ponto. Não é esse meu ponto. Eu acho, concordo, seria impossível a gente falar quando a mola está contraída. Seria até um exercício maravilhoso, mas você vê, teoricamente, quando o cara é colocado quando um presidiário é colocado num lugar ainda mais separado dos outros, ele continua companheiro dos seus pensamentos, né? Então, se ele não tiver, primeiro, uma forma de transcender aquilo, ele está no pior lugar possível, porque ele só consegue ouvir os pensamentos dele. Mas o meu ponto é justamente esse. Eu me lembro do livro do Thomas Friedman, aquele de Beirute a Jerusalém, não sei se vocês chegaram a ler, Não. mas Queria, mas é um não livro li. interessante porque ele fala justamente ele conta um pouco da história de como nasceu o conflito no Líbano, né? Por que ele, embora pareça um negócio super complexo, né, de como ele está inserido no Oriente Médio, o que ele representava, e o Líbano era um lugar considerado, né, nos anos 50, 60, Paris, né, do Oriente Médio e tal. Eles tinham uma divisão populacional entre xiitas, católicos e sunitas praticamente perfeita, né? Equilibrada. Completamente equilibrada e, portanto, você tinha uma representatividade muito simples nas tomadas de decisão, porque em última instância era um de cada um, né? E aí chegavam aos seus acordos. E na medida em que a população xiita começou a se procriar em quase 2-1 em relação às outras duas, e a concentração de renda ainda estava um pouco mais nos católicos e nos sunitas, nasce aí os desequilíbrios. E um desequilíbrio que claramente, passado aí 50 anos, ele está no mesmo lugar, se talvez não esteja no pior deles, né? Então, esse lugar que você está falando é um lugar que, sim, esse equilíbrio em algum momento ele chega, mas se você imaginar que a gente está começando a viver, usando a referência de Beirute como um microcosmos, a gente está vivendo no mundo esse movimento todo agora, vamos pensar em tempo, quanto tempo a gente precisaria para chegar nesse equilíbrio. E não é uma coisa que entusiasma, né? Por isso que eu começo aqui pensando, pô, será que não é o caso da gente tentar ir pelo outro caminho, de tentar, de alguma forma... Também não sei se o que você falou, se o cara que está na parte pressionada da mola quer ouvir alguma coisa que seja diferente de espremer o outro lado. Você sabe o que eu sinto? Assim, o que eu vejo, infelizmente, é que, claro que... vamos mudar. Vamos falar dessa conversa em um outro lugar? Topam falar a mesma coisa de um outro jeito? Eu já vi acontecer exatamente o que você falou, do jeito que você está falando. Mas é assim, na minha experiência, é com a intervenção da divina providência, ou o que quer que você queira chamar. O que eu estou querendo dizer é que o jeito da gente ir se resolvendo sem uma ajuda espiritual externa continua sendo a gente encontrar, de alguma forma, um lugar de mínimo equilíbrio, porque nesse mínimo equilíbrio entre as polaridades, a gente consegue dar um salto de consciência e evoluir. Tem gente que consegue, mesmo não estando no lugar do equilíbrio, de alguma maneira transcender a polaridade ou a questão em jogo e ir para um outro lugar. E eu acho que sim, mas assim, parece realmente que recebeu uma inspiração outra especial. Eu nunca vi a pessoa galgar esse lugar sozinha. Por quê? Porque o inconsciente dela atrapalha, né? Toda vez que a gente está polarizado, a gente está dividido, né? Então, tem uma parte da gente que
que está do outro lado e ela sabota ou briga com a gente e tudo mais. Então, eu nunca vi. Eu quero acreditar no que você falou, eu só nunca vi. Eu não, aí eu sou obrigado a discordar de você, porque eu já vi, e eu acho que talvez o que falte, talvez eu não sei se vi, mas eu já acho que já experimentei isso. Eu acho que o que falta é que as pessoas conheçam o modus operandi disso tudo dentro quando a gente fala da nossa formação, da nossa educação, no momento que você nasce, você é educado e criado dentro de um parâmetro que diz o seguinte: olha, você tem que buscar ganhar ali, ganhar sempre, ou que se não for isso, a tua sobrevivência vem em primeiro lugar, sua e dos seus, e principalmente quanto melhor tiver o teu ambiente externo, mais chance você tem de estar feliz e estar bem. Bom, isso é basicamente o fundamento da educação que você recebe. E você não conhece nada diferente. Não é um negócio acessível dizer, olha, pensa um pouquinho, você pode ter o que tiver no externo, que já é, por todas as teorias aí comprovadas, absolutamente randômico. É o que vai acontecer com você. Eu posso te dar todas as equações aqui, que você teria todas as chances de ter uma resultante como eu estou desenhando, e ainda assim tem uma possibilidade muito grande de ser completamente diferente. Portanto, que tal você começar a trabalhar aqui no teu interno de uma maneira tal que você não fique absolutamente à mercê do teu externo? Isso é falado em que lugar e quando na nossa vida? Nem é um assunto, né? Bom, não é um tema. Não é um Não tema. é um tema. Então, você me disser, é claro que eu concordo com você que com o que a gente tem hoje aí, é muito difícil que exista um caminho como eu estou discutindo com você, como eu acho que seria uma possibilidade. Mas você me desculpe, eu não concordo que não tenha. Assim, o cristianismo bem colocado, por exemplo, sempre foi isso. O budismo bem colocado sempre foi isso. A gente teve milênios em que a gente tinha grande parte da população dispondo de uma tecnologia para fazer exatamente isso que você falou. E, ainda assim, o nosso processo de evolução continua indo aos trancos e barrancos, né? Se você for pensar, assim, o que está acontecendo em Mianmar agora? Você está vendo... Desculpa, aonde, eu não sei aonde, talvez a gente esteja assistindo um cristianismo diferente. Eu nunca ouvi uma reza de nenhum parente meu que não fosse pedindo algo para si e para os seus. Mas então, aí é que está. Eu nunca, tudo bem, não, eu nunca vi um budismo, talvez, que não tenha sido ensinado de forma que o externo... Durante muito tempo teve cristianismo de verdade em outros lugares. Isso que a gente tem aqui é uma coisa completamente diluída e já deturpada há séculos. Eu concordo com você. Mas o cristianismo tem 2000 anos como linguagem. Quer dizer, talvez mais ou menos uns 150 anos que ele começou a entrar em decadência total, mas antes ele era bem de verdade. Eu diria o contrário. Eu acho que ele deve ter tido uns 150 anos de sucesso no início. Depois ele entrou em derrocada. Eu acho que teve muita gente, muitos autores cristãos que você lê lá no século XVII, mesmo no século XVIII, que são bem de verdade. Até porque os autores são, sem dúvida, mas as interpretações do que disseram esses autores é que viveram seus caminhos separados. E o budismo, por exemplo, que foi religião dominante e é religião dominante durante séculos e séculos e séculos em tantos países da Ásia. O que eu estou querendo te dizer é que eu só discordo do seguinte, né? Eu acho que a nossa educação de hoje em dia, né, que você vê na maior parte das pessoas, sobretudo no Brasil, ela é exatamente isso que você descreveu. E eu até te digo o seguinte, em boa parte de outros lugares nas Américas ou mesmo na Europa, talvez em grande parte do Ocidente hoje seja assim. Mas eu não acho que esse sempre foi o discurso que a humanidade teve ao seu dispor. Eu acho o contrário. Eu acho que durante milênios, pelo contrário, a vida exterior era vista como uma coisa completamente sem importância e você só buscava a paz interior para atingir a única coisa que interessava, que era o céu. E ainda assim, a gente desenvolveu do jeito que a gente desenvolveu. Quer dizer, o que eu estou querendo te dizer é que eu concordo com o que você disse só. Eu só não acho que a questão é que
falta isso ser dito. Entende? Não, eu não Acho vejo que o buraco assim. é mais embaixo. Eu acho que o buraco é sempre mais embaixo. Não é um problema de falta de linguagem, ou falta de explicar para as pessoas, ou mesmo falta de simplesmente meditar. As pessoas são do jeito que são, não apenas porque elas não tiveram uma educação melhor. Eu acho que vai muito mais além disso. Nós somos complicados mesmo. Não é esse um pouco do porquê a gente está aqui? Claro, Que é eu para acho que resolver é. essas coisas? Assim, ouvindo esse... Porque eu sempre vejo uma preocupação do Gol em ter uma solução que resolve tudo. No melhor jeito possível, né? Assim, tipo, como é que é na educação tal, que eu acho que eu tô no mesmo lugar também. Mas, no fim, eu sempre vejo você, Bi, num lugar de falar as coisas, a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter isso, a gente ainda vai estar batendo nas mesmas questões. No fim, a gente está aqui um pouco para resolver tudo isso, né? Assim, eu estou tentando simplificar aqui, porque eu acho que também para a gente não ficar Eu vejo bem, não, eu só acho o seguinte, não, eu acho que a gente tem solução. Não acho que... Veja, não estou querendo dizer que não tem solução. O que eu acho só é que eu não acho que o nosso problema é a falta de meios melhores, entende? Nesse ponto, eu sou mais Jordan Peterson mesmo. Né? Eu vejo as coisas mais como ele vê. Eu acho que a gente tem um lado... É como se fosse assim, a gente tem um lado que é contrário à evolução. E esse lado, ele vai descobrir um jeito de fazer o jogo contra a evolução, independente de qual interface a gente usar. Então, a gente vai ter que fazer o trabalho duro, e ele é mais ou menos equivalente qualquer que seja a interface que a gente usar. Agora, isso supondo que a gente vai estar num processo evolutivo. Tem muita gente que nunca entra realmente, dê para a gente ver, num processo evolutivo, né? Que fica andando em círculo, claro. Né? E muita gente fica no mesmo lugar. Eu estava ouvindo esse livro do Karma. Eu queria juntar dois aspectos da conversa de hoje aí de vocês. Um dessa história das minorias. Ontem eu estava vendo aquele documentário que chama Coded Bias. Não sei se vocês já viram. Não. É basicamente uma moça afro-americana que percebeu que o rosto dela não era verificado pelas câmeras de surveillance porque era um rosto negro. E daí isso dá sequência a toda a história de que os algoritmos hoje são racistas. E daí eu fiquei vendo esse filme pensando como a vida está complexa, né? A vida já é complexa, a gente já tem essas questões, enfim, e obviamente e o filme vai longe nisso, e o quanto os algoritmos que fazem tudo e nos mostram tudo, eles já têm uma predisposição racista, enfim. Isso só para complexificar. E hoje eu ouvindo esse livro do Karma, do Sadhguru, também o Sadhguru contando as histórias do Karma, eu falei, gente, realmente, quando você resolve evoluir, tem um nível de complexidade nas coisas que chega a ser cansativo, né? O que eu estou querendo dizer? E daí ele mesmo, nesse jeito genial que ele tem, uma hora que ele fala, é por isso que a solução é o amor, né? Não importa de onde você estiver, se você não quiser acumular karma, é a sua intenção amorosa. E eu acho que isso talvez ninguém esteja explicando por aí, né? Por mais que a gente esteja, nós seres humanos, a gente não vem com manual a gente tem uma máquina que a gente não sabe nem como funciona, ninguém explica pra gente como é que é, e isso que o Gol falou é muito verdade. A gente só continua complexificando, e a única coisa que a gente tem para fazer é viver de uma forma amorosa e entender o que significa isso, porque de resto tá ficando mais complexo todos os dias, né? Assim, e não vai ficar menos complexo. Então, eu acho que justamente quando você né, quando a sua vida ou você vira uma pessoa muito complexa, é natural que você só enxergue soluções complexas. Como eu, infelizmente ou felizmente, sou mais simples, eu sou obrigado a não encontrar uma solução que resolva tudo, como você disse, mas de buscar simplificar as coisas, buscar simplificar as soluções. E eu acho que uma das coisas que me vem muito à cabeça é o fato de que nós temos vícios e o nosso principal vício é o vício nos nossos pensamentos. Isso é um fato. E acho que isso é uma coisa que não se discute. Eu vejo, diferentemente de vocês
que tenho filhos e veem filhos adolescentes e vou acompanhando isso muito de perto, quando você começa a falar um tema desse, eles não têm ideia do que você está falando, né? E é extremamente libertador entender que você não é o seu pensamento, que você... E não estou falando de uma doutrina ou de uma religião, estou falando de uma conversa, estou falando de um diálogo que podia estar entre a trigonometria e a história da arte. É uma conversa de dizer, escuta, você está vendo esse ruído todo que você está ouvindo aí e esse fluxograma de possibilidades que você criou para o teu dia, para o teu mês, para o teu ano, e tudo que você está imaginando, que todo mundo está falando a seu respeito e tal. Então, funciona desse jeito na tua cabeça. Tem um lugar para você se libertar disso, tem um formato para você sair disso, para você não ser escravo desse vício. Tem um comando aí que vai além do comando de entrar nesse vício, que vai te ajudar, inclusive, a sair de outros vícios depois, que são talvez mais ou menos difíceis, ou mais do que isso, talvez te dê a chance de não precisar entrar num vício, de precisar de ir para uma droga para poder fugir desse pensamento louco, fugir dessa realidade que é a tua cabeça. É desse lugar que eu estou dizendo que vale a pena explorar mais e que talvez não tenha sido falado. Pode estar no budismo, pode estar no cristianismo, mas certamente para o mundo que a gente está vivendo hoje, esse tema, que é um mundo mais complexo do que era o mundo dos últimos 2000 anos, ele talvez precisasse estar sendo falado de um jeito mais claro, e não é difícil de se falar, porque eu imagino que as cabeças desses jovens já estejam mais prontas para ouvir essa conversa do que talvez as nossas e dos nossos pais e as outras gerações anteriores. Gol, mas posso te fazer uma pergunta? Eu concordo em gênero, número e grau que você está falando. E você sabe o quanto eu concordo com isso, enfim. Agora, a pergunta é, por quê? Né? Assim, claramente, essa libertação... Né, não, assim, eu não vou nem entrar num papo de interesses de uma sociedade que deve, né, em que todo mundo tem que ser um parafuso e uma porca, tal. Nem vamos entrar começar aqui um fiapo de mais uma teoria da conspiração, mas de fato isso não está presente, né? E por que não está presente? Assim, claramente para a sociedade que a gente tem hoje, certo? Assim, para a forma como ela evolui, para a forma como as coisas acontecem, assim, o que a gente chama de meritocracia, o que a gente chama de hierarquia, o que a gente chama de autoridade, a forma como ela funciona interessa a sociedade que a gente criou, né? E a gente é parte dela. E eu fico pensando, por que será que essas crianças e nós não tivemos acesso? Porque nós somos frutos de tudo isso, né? Eu tenho para mim que a gente sempre, quando as poucas vezes que a gente teve acesso a isso, por curiosidade, por ir buscar, por procurar, a gente ainda sempre se deparou com a ideia de que isso era quase que mutuamente excludente ou exclusivo em relação à chamada outra vida ou os outros princípios que a gente tem. Então, no momento que eu começo a olhar para dentro, eu vou me enfraquecer do lado de fora, eu vou abrir mão de tudo isso que eu conquistei, que com tanto esforço, com tanta... se você estiver na dor absoluta, claro, isso aí, trocar uma coisa por outra seja mais simples, mas eu acho que tem uma confusão muito grande, ainda assim, de achar o que eu vou ter que abrir mão para poder acessar esse outro lugar, né? O que eu vou estar perdendo para ganhar isso? Não sei se você concorda, Bi. Olha, eu concordo, sim. Eu, respondendo um pouco aquilo que o Snow perguntou, eu tenho um pouco a impressão de que nós estamos evoluindo e que agora essas coisas estão começando a aparecer como um saber, né? Então, eu acho que esse saber, ele estava já embutido, como eu estava dizendo, em outras tradições, mas essas tradições religiosas, elas eram uma maneira de expressar conhecimento que eu acho que não serve muito mais, né? Religião é um tipo de conhecimento que tem sempre misturado um monte de coisa que mais confunde do que esclarece, né? Então eu acho que tem uma grande virtude nessa possibilidade de discutir essas coisas todas, como você está dizendo, de uma maneira muito direta. E aí eu acho que isso faz parte da nossa educação, e eu não podia concordar mais quando eu vejo você enfaticamente defendendo que a gente devia ter aula disso
na escola desde muito cedo. É exatamente tudo que eu acredito, né? E eu acho que, por isso que eu sempre falo assim, por exemplo, aquele desenho Divertidamente, aqueles desenhos da Pixar, o Divertidamente ou o Soul, eu acho que são coisas absolutamente revolucionárias e que deviam estar no currículo escolar de todo mundo, né? Eu até já brinquei com vocês, eu acho que as pessoas hoje em dia deviam assistir Soul uma vez por ano, quase como se fosse o especial de fim de ano do Roberto Carlos, deviam assistir Soul também. Os dois vêm mais ou menos ao mesmo tempo e você assiste, porque cada vez que você assistir, você vai entender alguma coisa a mais, né? Então, eu acho sim, todo mundo precisa disso e tem algumas coisas muito universais e muito primordiais que todo mundo tem que ter acesso. E que se a gente não oferecer esse acesso, a gente não está quase que fazendo o nosso Dharma. Nós não estamos ajudando o outro a evoluir. E o outro somos nós. Então a gente precisa fazer isso sim. Eu concordo. A única coisa que eu, que eu sinto diferente de vocês, talvez, e aí é uma coisa para eu refletir, se isso é muito pessoal meu, ou se eu tenho que bater nessa tecla, ou se eu tenho que fazer mais terapia, é que eu tenho uma relação diferente com a complexidade, né? Eu não acho que a complexidade é um problema, né? Eu acho que tudo que eu já vi sobre a verdade, à medida que a gente vai se aprimorando em qualquer expressão da verdade que seja, ela vai ficando mais complexa, ela não vai ficando mais simples, entendeu? A não ser quando você está falando de um contato com a realidade que transcende a mente. Aí sim, se a gente está falando de um contato com a realidade que é aquele contato primordial que transcende todo e qualquer pensamento, aí a gente está falando do ponto zero, do ponto ômega, do nirvana. Aí sim, aí não tem nem sentido falar em complexo ou simples, mas é aquele negócio. Quando você vai usar a linguagem, quando você vai expressar, você está no reino da mente. E aí o que eu sinto? Eu sinto que à medida que, o, que você vai avançando no caminho, você tem coisas mais complexas para dizer. Porque senão é quase como se fosse o seguinte: sabe aquela coisa do poder do agora? É um livro que eu adoro. Agora é muito curioso, porque muita gente acha que entendeu o poder do agora sem ter lido, né? Quando você pega o Até porque poder é do agora. difícil passar depois das 10 primeiras páginas, fica É porque, mas complexo. é isso que é ironia, né? Porque Fica você acha complexo. que é um É, livro de autoajuda muito é, simples, dizendo assim: fica no aqui e agora, viva no é. presente. É só isso. Não viva no passado, não viva no futuro. Agora, o pobre do Eckhart Tolle, quando você vai lá ver o livro, é assim: ele é um alemão chatão que está falando de nuances que são complexas. Aquele livro não tem nada de simples, mas eu acho que é um livro muito bom. Então, o que eu acho? Eu acho que é como a música, é como todas as outras coisas. A gente começa com os building blocks, a gente começa com a linguagem simples, mas à medida que a gente vai avançando no caminho, enquanto a gente estiver usando linguagem, ela vai se complicando mesmo. Para além disso, existe o silêncio. E o silêncio é sublime, o silêncio é maravilhoso, o silêncio não é nem simples nem complicado. Ele é. Agora, tudo que vocês estão falando, claro que eu concordo. Eu só acrescento mais uma coisa. Eu tenho a impressão, isso eu queria saber se vocês também acham, eu tenho a impressão que tudo está muito acelerado hoje. E que essa aceleração do nosso tempo faz o nosso tempo ser diferente dos outros tempos. Eu tenho a impressão de que todas aquelas sequências de experiências necessárias para o nosso crescimento estão acontecendo numa velocidade muito mais intensa, quase como se você tivesse a experiência de várias vidas numa vida só. Aí vem a história do Hunt for the Zero Point, porque a teoria que esses caras que estavam estudando a energia da antigravidade, né,
que, enfim, sem querer entrar muito a fundo a isso, chego à conclusão que um dos itens que a gente fala, mas não conecta, né? Quando a gente fala de era de aquários, essas coisas todas, a gente subestima de que essa consciência criadora ela evolui independente da evolução da nossa consciência individual. Esse é um baita... Esse é o negócio. Essa história é boa. Mas explica um pouco melhor fala mais, Gomes. Porque... Desenvolve. Você não solta uma bomba dessa e depois se recolhe. O que é esse negócio de antigravidade? Eu acho que o antigravidade nem é tão relevante, porque a antigravidade, no caso, acho que esse cara que escreveu o livro do Hunt for Zero Point, que é a caça ao ponto zero, que conta essa história de que já existiria nessa tecnologia, que também está nesses documentários, o Unacknowledged, que estava no Netflix, agora está na Apple TV, que fala que os discos voadores que aí estão já seriam discos voadores não de outras galáxias, mas da Lockheed Martin e da Boeing, né? Uhum. Mas o ponto é, quando esses caras começam a falar dessa tecnologia, eles estão falando de alguma coisa que vai muito além de tempo e espaço da forma que a gente conhece e, portanto, muito além de mover matéria com matéria aqui, com essa frição, com essa dificuldade toda, e fazer isso de um lugar justamente usando essa frição como um ponto de fonte de energia, né? Mas mais do que isso se a consciência que cria isso tudo, que cria enfim, pode ser a partir do Big Bang ou Big Bang, o que você quiser dizer, o que você acreditar, ela é uma consciência experiencial que experimenta os diferentes formatos de vida através de cada uma das nossas consciências, de cada uma das nossas vidas, de cada um desses caminhos que nós, Avatar, estamos vivendo aqui e que retroalimentam essa consciência dessas experiências. Portanto, todas elas são a vida se desabrochando na tua frente. E essa consciência tem um caminho de estar, possivelmente, sempre num processo evolutivo. Do mesmo jeito que as galáxias, que o universo continua crescendo, se expandindo, essa consciência está se expandindo. Então, independente da gente, dentro desse microcosmos de consciência que é o indivíduo, achar que está querendo buscar um caminho ou outro para expandir essa consciência mais rápido, tem uma coisa que vem, que você chama dessa velocidade mais rápida, atropelando a gente, um vento de polpa, de cauda, no mastro principal, que diz assim, você vai de um jeito ou de outro. Você vai quebrar esse paradigma e viver um outro lugar, porque você faz parte de uma consciência maior e esse ponto antigo não faz mais sentido aqui. Pois é. Então... Não sei se eu expliquei. Na verdade, com se eu todo confundi. Amor, eu acho que você não explicou, mas ficou lindo. E você contou como é. Explicação é mais complicado, mas mais difícil também. Agora, o que eu acho assim, essa velocidade, essa energia e a consciência se manifestando e evoluindo, ela causa turbilhões, ela causa vórtices, ela causa como se fosse assim um sorvedouro de energia aqui ou ali, a gente causa um monte de turbulência, vocês concordam? O que eu sinto é que nessa aceleração e nessa energia aumentada, a coisa funciona para os dois lados, tá? Eu acho que tem muita gente evoluindo muito rápido, mas também tem gente involuindo. Tem gente que está pegando o spin na direção contrária. Né? Eu não sei se vocês conseguem se relacionar com essa observação. Então, eu não acho que o resultado todo é que toda a humanidade está evoluindo. O que eu acho que está acontecendo é que muita gente está evoluindo muito e tem algumas pessoas... Mas eu não disse isso, não. Eu não disse que todo... Ao contrário. Ao contrário, eu acho que até se parte dessa expansão de consciência, a experiência do máximo da polaridade seja necessária, é importante, inclusive, que ela aconteça exatamente como está acontecendo. Também acho.
Não diz que a consciência está evoluindo, diz que ela está expandindo. Tá bom, tá ótimo, gostei. Acho eu que essa expansão, em última instância, é para a evolução, né? Mas não é óbvio. Mas a evolução, aí eu acho que aí vai diretamente em direção ao que você falou no seu exemplo do casamento. É como se ela tivesse essa consciência de passar pelos dois lugares, né? Pelos dois extremos, pelas duas polaridades ao mesmo tempo, para poder viver e experienciar aquilo tudo, para se expandir e evoluir. Isso. E é por isso que eu acho que talvez um mantra ou pensamento que mais serviria para a nossa evolução hoje, individualmente falando, e eu acho que também isso acaba sendo coletivo, seria um mantra tão simples, né? Seria assim: tudo que acontece com alguém da humanidade acontece comigo. Tudo. A partir desse momento, recomendamos a utilização de psicodélicos. There's no separation. Exatamente, mas só que dizer isso é muito abstrato. É literalmente você dizer: está acontecendo comigo. Nesse exato momento eu estou passando fome, nesse exato momento eu estou morrendo de Covid, nesse exato momento meu filho está nascendo, nesse exato momento eu estou tendo um orgasmo, nesse exato momento... Mas isso é mensurável, Bia. Mas, de verdade, como é que a gente não está? E aí vem de novo o zero point, mas já está comprovado, pelo menos eu entendi, que quando os pássaros estão voando naquela dança super bem Ajambrada. Acho que a jambrada é a palavra que melhor define, né? Com aquela perfeição suprema, é porque o campo dele está completamente conectado e aquilo é perfeitamente visível. Por que o nosso campo, a nossa espécie, a nossa conexão com as outras coisas seria diferente? Então, aí sim, a evolução de um é a evolução de todos por uma questão até física. Pois é. Essa é uma boa pergunta. Aí, já que estamos nessa, deixa eu colocar aqui mais uma palhinha. Lembrando, só antes de você falar, hein? Lembrando que o amor é 750 mil para o medo, tá? Não é 749.998. É 750 mil redondo. E é perene. Se tivesse 640 mil pessoas no mundo, ainda não tinha nascido. É isso. Eu gostei do Explained. Explained é maravilhoso. Explicou tudo. Eu estou quase perdendo o foco. Você ia falar que você estava fazendo uma palhinha, sobre a história eu já sei o que é. Já sei o que é. É que, assim, eu estava falando dessa história de você imaginar tudo que está acontecendo com qualquer ser humano acontecendo com você ao mesmo tempo. E eu queria elaborar um pouco em cima disso, só um aspecto. Eu tenho muito sentimento de que isso, no fundo, é o caminho que o Go está buscando. Tá? Com toda a pretensão que possa ter por trás desse comentário, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho muito o palpite de que a transcendência do karma é a liberdade da mente. Tá? E isso significa o quê? Vamos começar do começo. Você já parou para fazer um mapa dos teus pensamentos durante o dia? E o quanto que você tende... Tem pesquisa sobre isso, tá? Não é tão precisa quanto a do David Hawkins, não vai te dar um número redondo, mas é mais ou menos assim, é por volta de 90% dos teus pensamentos durante o dia são basicamente os mesmos 90% todos os dias. Tá? Então, se você quer saber observacionalmente o que é karma, é isso. Karma é o fato de que você passa 90% do tempo pensando as mesmas coisas e sempre as mesmas coisas. E isso é a não liberdade da mente. Tá? A inércia dos pensamentos anteriores
se repetindo nos pensamentos de hoje e nos pensamentos de amanhã. E o resto é total decorrência. E você sabe que você falou, e era exatamente a pergunta que eu queria te fazer desde o princípio. Quantas pessoas realmente sentam diante de você no seu momento clínico e dizem: eu quero me libertar do meu pensamento? Com essas palavras, acho que ninguém. Mas no meu ponto é outro. Não, tem uma outra. A maioria, eu penso o seguinte: a maioria, por acaso, e eu digo isso até por experiência própria, a maioria tenta, de alguma forma, fazer as pazes com o passado de algum jeito, e ainda não tem noção de quanto esse passado tem essa frequência. Talvez até tenha, né? Tem essa frequência de 90% do tempo está ali voltando e, como diz o Joe, sendo projetado no futuro, né? Mas quantas pessoas têm essa consciência de que esse é o grande issue, esse que é o grande ponto, que é esse aprisionamento no pensamento? Algumas, as obsessivas. As que são mais de perfil obsessivo, elas percebem isso. As que não têm um perfil obsessivo, elas têm mais dificuldade de perceber que a vida delas também são os pensamentos delas. Que a vida delas, concreta, nada mais é do que um espelho do que elas ficam pensando o tempo todo, né? E você não acha que vale a pena explicar para as pessoas de algum jeito? Eu tento. Não. Eu tento, eu juro que eu tento, né? E eu acho que eu muitas vezes consigo. Mas eu acho que sim. Agora onde que eu estava querendo juntar com o que eu falei antes do meu mantra, né? Que isso é uma coisa na qual eu acredito. Isso não é muito falado, mas é mais digamos, é mais o que eu acredito, é mais o meu estilo, tá? Eu acho que é assim, se a gente busca a liberdade da mente, o que é a liberdade da mente? A liberdade da mente é a mente que não está livre, que não está mais pensando naqueles 90%, tá? Eu acho, o que eu vejo na minha experiência, esse mantra que eu propus é o remédio mais curto para você chegar ali. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu acho assim, a liberdade da mente é a liberdade de pensar em outras coisas. Se você aprende a pensar em outras coisas, você dilui as suas polaridades em outras polaridades. Você dilui as tuas questões nas questões que são um acervo completo de questões da humanidade. E, ao fazer isso, você vai para a liberdade da mente. Tá? Então, o que eu acho só é que você pegar aquele lugar onde você é preso e tentar transformar aquilo para você na ilusão que é um caminho mais difícil do que simplesmente você diluir as suas questões em todas as questões. Quando você faz isso, quando você consegue sentir aquilo que acontece em volta de você, como se tivesse acontecido com você, você não precisa necessariamente resolver a tua vida pessoal. Você não precisa necessariamente se preocupar em transcender o teu karma. Você simplesmente entende que você compartilha do karma da humanidade inteira. Você compartilha dessa aventura de consciência, que é a aventura de consciência da consciência. Como se tudo fosse um grande coral e você fosse uma voz. E você simplesmente, se você escutar o concerto inteiro, se você escuta todas as vozes ao mesmo tempo, inclusive a sua, você está diluído no todo. Você não precisa entrar num processo de simplesmente ficar dizendo por que eu estou sempre falando a mesma coisa. É simplesmente você desviar de você. Então, o que eu quero dizer é que simplesmente a arte de você conseguir pensar em outras coisas e falar em outras coisas é um grande processo de cura e transcendência. Eu para simplificar um pouco o que você está falando, eu faria um mantra muito simples. Para você poder ser o herói, é preciso que alguém seja a donzela em perigo e é preciso que alguém ofereça perigo à donzela. Uhum. E você tem que se sentir simultaneamente o dragão, a donzela, o herói, o cavalo,
né? A árvore, tudo. Ou basta você entender que os outros dois precisam existir para que você possa existir como herói. É. Isso tem uma frase nesse livro que o Sadhguru fala que eu achei espetacular, que ele fala: eu acho provável que você consiga viver os seus sonhos e eu não acho isso nada demais. O que eu quero é que você não tenha sonhos. E eu achei essa frase define tudo isso. Eu vou usar uma outra do outro que foi temporariamente banido deste podcast, que diz o seguinte: você só estará realmente liberto dos seus pensamentos quando você for profundamente agradecido ao seu passado. Linda frase, né? Linda frase. Acho que essa frase é maravilhosa. Agora, eu queria fazer um momento importante para a gente falar de um dos melhores audiobooks que a gente falou aqui. A gente acabou não comentando, a gente comentou entre a gente, que é uma das maiores surpresas de audiobook. Você ouviu, Larry B., o Green Light? Não deu. As maiores surpresas de audiobook, quem diria? Porque a gente fala muito de todas as, né, do Sadhguru, de todos aqui os nossos preferidos. De repente vem esse autor, o Matthew McConaughey. Que se não fosse o audiobook, eu acho que eu não teria aprendido a pronunciar o sobrenome dele. Eu também, exatamente, porque a gente lê e não sabe Matthew falar. McConaughey. Com esse audiobook simples e tão que conta da vida dele de um lugar um dos melhores contadores de história que eu já conheci. Porque ele prova como ainda é eficiente e ainda é a forma mais eficiente de se comunicar através das histórias. E eu acho que a gente está falando audiobook porque, enfim, o livro é contado por ele, só que como ele é um excelente ator, é muito divertido. E eu acho que ele tem um sotaque único também lá do Texas, um sotaque espetacular. Deve ser uma coisa realmente para ouvir em inglês. Infelizmente faz muita diferença. Ler o livro e ouvir esse livro é toda a diferença do mundo. Mas é isso aí, ele simplificou muito as coisas, ele foi isso que a gente estava falando aqui, ele foi criando um manualzinho dele operacional, né? Ele foi separando as coisas que funcionavam, ele desde muito cedo ele desenvolveu por necessidade e solidão e solitude depois a arte de escrever o seu journal, né? O seu diário, contar as suas experiências e mais do que isso, o diário dele tinha uma coisa interessante, né, Snow? A interpretação do que ele estava vivendo ali. O que tinha de aprendizado no dia dele. Não era uma relatação do dia. O que eu aprendi aqui? Qual que é a sacada para mim? O que eu levo daqui para frente? Note to self, né? Exatamente. Note to self. E é o que, de um jeito ou de outro, o que pelo menos eu tento fazer aqui, embora tenha sido mencionado aí hoje por vocês não como uma solução que resolva tudo. Mas foi num lugar bom. Você achou que era num lugar ruim? Eu fiz um elogio para você. Assim, foi falar assim, cara, você quer resolver, você tem uma busca de tentar... Queremos todos. Não, eu acho que tem uma coisa que é a gente tentar fazer o nosso caminhozinho, porque claro que não funciona igual para todo mundo, mas na medida que a gente tem essas sacadas e essas... até porque, em algum momento, eu acho que vocês não se depararam ainda com essa situação, mas eu sinto que ambos ainda vão. Vocês vão ter que contar essa história para alguém, né? Vocês terão pessoas que talvez você seja... Espero que até lá não seja mais o pai responsável pela educação dos filhos, né? Mas, por enquanto, ainda no primeiro momento, um dos principais. E você ter um manualzinho desse, olha, isso aqui funcionou comigo, tenta esse caminho aqui, vai por ali, que não seja... que seja experiencial, de verdade, tudo que você viu, leu, ouviu, sentiu e viveu, né? É isso que a gente acaba querendo desenvolver um pouco aqui. Sim, para mim o mais bonito desse livro do Matthew McConaughey é a improbabilidade do livro. Eu acho que esse é o mais interessante de tudo.
é o quanto aquele cara que nasceu de uma família do Texas bem peculiar, vamos dizer assim, o cara conseguiu levar uma vida examinada, conseguiu aprender, conseguiu entender o que funciona para ele. Ele não, assim, ele não fala absolutamente de um lugar de quem sabe alguma coisa e tal, mas ele conta o caminho dele e o quanto o caminho dele é interessante, bacana e conecta com o de outras pessoas. Né? Não tem nada mais universal do que isso, né? É muito lindo. E ele faz, eu acho que ele faz com maestria ensinar como ele conseguiu exacerbar o que ele tinha de bom, que veio de bom de fábrica, e como ele conseguiu transformar o que era teoricamente ruim em aprendizado. Muito bom. Muito Já que bom. estamos falando de livros, eu comecei um outro, estou ainda relativamente no começo, mas eu vou dizer que há muito tempo um livro não me desperta expectativas tão boas. E você vai se surpreender, Snow. É o último livro do Jamie Will. Rapture, The Capture. Recapture the Rapture. Rapture the... Recapture the Rapture. Recapture the Rapture. Ele é bom. Esse livro, eu vou te dizer, ele começa como uma sinfonia de Brahms. Ele começa assim, ó, todos os instrumentos, uau, né? E assim, as primeiras 20 páginas eu simplesmente assinaria, eu não mudaria uma palavra. É mesmo. Eu fiquei um pouco decepcionado com ele, né? E a pretensão da continuação do livro, assim, é grande. Assim, então, me desperta uma profunda... Uau. Bom você me falar isso. Ele é muito bom com as palavras. Ele é um cara muito inteligente, muito articulado. Eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado com ele. Eu acho que foi exatamente porque eu estava fazendo aquele curso com ele ali, estava acontecendo aqueles calls durante a pandemia e... Lembra? Acho que vocês lembram disso, assim, que teve um call que começou a chorar e todo mundo começou a chorar, como se quase, tipo, os Estados Unidos fossem acabar. Uma coisa meio... Putz, foi um... Tem uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, já ao longo dos anos, acho que a gente já conversou isso aqui, é o quanto, no fim, por uma questão de mercado, os que empacotam melhor são os que mais impactam a gente, que no caso são os americanos. Então, eu acho que o Jamie Will é um cara que empacota as coisas muito bem. Você vê isso no caso do Ceiling Fire, e você vê a história do Flow e tudo mais. Ele é um cara que empacota as coisas muito bem. Aliás, ele é gênio nisso. Acho que Não, eu acho que sim. Agora, isso que você falou tem uma grande verdade, mas também é o seguinte, né? Cadê os outros? Você está falando dos americanos, mas não é... eu pensei isso. Eu me lembro, assim, do século XX, eu lia no século XX muito, aliás, muito mais do que eu li no século XXI. E tinha muita coisa para ler que não era americana. Mas hoje em dia diminuiu muito, né? Eu não sei, as pessoas estão... eu acho que eu sou bastante vítima dos algoritmos, no fim. Eu acabo engatando uma leitura na outra, daí eu ouço uma dica, eu acabo ficando, assim, obviamente que tem os grandes clássicos, mas eu acho de coisas de gente pensando essa modernidade. Não ficção contemporânea, assim, quase tudo americano, né? Tem um ou outro então, inglês. Isso. E cadê os franceses, os alemães na não ficção contemporânea? Está muito vazio. Aliás, né? por falar em... Então, podemos trazer um inglês aqui, que é o Greg McKeown, né? Com Effortless, que eu acabei de escutar. O cara que escreveu o Essentialism. Eu achei... bom, né? Cara, esse cara é muito bom. É meio manualesco, né? Assim, tipo, diquinhas, mas assim... Cara, porque ele fala... Assim, vou falar o que ele fala porque é muito bom. Ele fala que ele fez o Essentialist, né? Que ele começou essa história que é o essencialismo e quase virou uma religião e ele ficou rodando o mundo fazendo isso. E o que aconteceu com ele? Ele teve um burnout. E basicamente ele teve um insight numa daquelas aulas de falar assim: o que você faz quando tudo é essencial e você tá ferrado, né? E eu achei esse belo insight. E aí ele escreve esse livro que é o Effortless, né? Que é como é que você... É o sem esforço, né? Não sei como é que vai ser chamado em português.
Mas é bem interessante por onde ele vai, assim, eu acho que é contra-intuitivo para essa cultura moderna que a gente tem, de, tipo, que tudo tem que ser com esforço máximo e tudo tem que ser suado e tal, que eu acho que bate em tudo que a gente estava falando ao longo dessa conversa inteira, que talvez nem tudo tenha que ser tão suado, talvez o caminho mais suave possa ser o caminho, talvez o caminho de mais resultado seja o caminho que seja o melhor caminho, onde você consiga fluir mais, enfim. Eu penso sempre que eu estou numa canoa, né, e eu posso até colocar, eu vejo esses livros como aquelas coisas que a gente vai ter que, em algum momento, absorver rapidamente o que tem ali e jogar, porque a canoa precisa estar leve. E então, em vez de acumular todo o conhecimento, até porque você contou uma história aí que é fenomenal, né? O cara vai fazer um world tour para falar do essencialismo e tem um burnout no meio. Então, claro que você tem que pegar dali o que tem de essencial, botar na tua canoinha, seguir, pegar ali na frente o outro tanto, e aí se você descobrir alguma coisa que elimina, joga fora, porque a canoinha não pode, eu acho, para ela transitar hoje em dia bem, ela vai ter que ser leve. E não pode ser complicada. E tem que ser uma canoinha, não vai passar no meio das pedras se for um barco muito grande. Tem que ser um caiaque. Caiaquezinho no máximo. Eu adorei essa analogia. E eu fiquei pensando muito nesse meu vício que eu tenho de ficar lendo tudo, sabe? Talvez, sei lá, eu acho que... Então, você só precisa fazer mais como eu faço. Você pode ler o mesmo tanto, só tem que esquecer a maioria das coisas. Porque Você pode ler sem prestar atenção. Exato, você lê, porque você fala, pô, eu sei que eu li esse livro porque ele está aqui na minha biblioteca. Eu tô falando sério, você lê sem prestar atenção. E assim, aquilo que ficar é o que você precisava lembrar. É o que você tem que lembrar dele, porque o resto serve só para citação. O que você tirou do livro? Qual foi a emoção que ficou no livro? Essa emoção eu vou levar para frente. Eu acho que é isso, e é meio sério. Eu te digo, até no próprio livro do McConaughey, ficou para mim como é importante a forma da informação chegar, né? Como o cara contar aquela história do jeito que ele conta é até mais importante do que tudo que está na história. Exato. Claro. Mas eu acho que esse é o ponto, porque no fim a gente é bombardeado por áudio, por vídeo, né? E é um consumo tão... E nessa vida pandêmica, né? Isso é muito parte da nossa vida, né? E eu acho que tem a vida também. Eu acho que outra coisa do McConaughey é isso. Tem a vida, né? E viva a vida. E viva a vida de um lugar. Viva a vida. A vida é para ser vivida. A única coisa que eu tenho para dizer é que, para mim, não importa qual é o caminho que eu estou seguindo, mas eu sempre acho que o caminho mesmo é o caminho que eu estou seguindo e o avesso dele. Os dois juntos. Tá? Então, toda vez que... É meio que um negócio assim, é meio zen. É meio quântico também, né? É, assim... O caminho que eu achar que é o caminho não é o caminho. É mais ou menos isso. Eu acho que eu disse isso pro Snow essa semana. Falei, eu tô com a sensação clara que eu tenho que elevar o meu pensamento a -1. Interessante. E aí tirar a raiz quadrada. Jogar tudo fora depois. E aí a gente resolve a polaridade de vez, né? Sim.